Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal de aula de direito grátis, onde você tem a oportunidade aqui de saber como aprender direito e entender mais sobre outros assuntos apresentados em outros ramos do direito. Este é o módulo 3 de Direito Penal, parte geral, onde a gente vai aprender hoje a aplicação da lei penal no espaço, beleza? Mas antes de começar, galera, lembrando aí, se inscreva no canal para ajudar a gente, também para você não ficar de fora das novidades, né? E aproveita e dê uma conferida nos nossos livros aí, que estão no link da descrição do vídeo do canal. E qualquer dúvida, acessa lá o nosso site direitoemtópicos.com. Beleza? Vamos começar a aula de hoje, então. Bem, aplicação da lei penal no espaço, né? A gente já viu no módulo anterior, né? A aplicação da lei penal no tempo. Então agora a gente vai dar continuidade a esse raciocínio e vamos ver um efeito da lei penal no espaço, né? No território propriamente dito. Então, vamos ver primeiro dois conceitos importantes para a gente compreender melhor essa matéria. Primeiramente, a gente vai conceituar territorialidade, gente, que é como as leis elas são aplicadas aos delitos cometidos dentro do território nacional. Aqui a gente tem a regra geral, gente, que ela é decorrente da soberania nacional, em que cada estado tem o poder político de decidir como as leis elas são aplicadas dentro do seu território. Além disso, a gente também tem o conceito de extraterritorialidade, que significa a aplicação da lei de um estado aos crimes cometidos fora do seu território. De acordo com a doutrina, a extraterritorialidade ela pode se dividir em duas partes. Extraterritorialidade incondicionada, que é aquela que não depende de qualquer condição para sua aplicação, como, por exemplo, aqui no Brasil, o crime de tortura, né, previsto na Lei 9.455/97, que no seu artigo 2º ela prevê assim, quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O outro tipo é a extraterritorialidade condicionada, que o nome já é autossugestivo, né? Que é aquela que é condicionada às condições descritas no ordenamento jurídico, beleza? Então, diante do que a gente viu aqui, para a aplicação da lei penal no espaço, a gente deve seguir determinadas regras. A primeira dela, como a gente viu, a territorialidade ou a extraterritorialidade, né? A outra é a defesa ou a proteção, né, do bem jurídico. Aqui o que se espera é que o bem jurídico seja protegido, né, o bem jurídico nacional. Que haja uma justiça universal cosmopolita, que no caso o crime tem uma abrangência internacional, tu tem que ver essa situação, se ele, por exemplo, é um crime de genocídio. A nacionalidade ou personalidade do agente, né, verificar se ele, por exemplo, aqui no Brasil, se tem a nacionalidade brasileira, para a gente aferir melhor se aplica ou não a regra. E a representação ou bandeira, que aqui a gente considera território brasileiro uma embarcação ou aeronave privada que ostente a bandeira brasileira e que esteja localizado em um território estrangeiro, por exemplo. É importante também entender, gente, o conceito de alguns termos para a gente poder compreender essa matéria. Por exemplo, território. A gente tem que considerar território o espaço aqui, por exemplo, onde o Brasil exerce sua soberania, tanto terrestre, aérea, marítimo, fluvial. O que é o espaço aéreo? O espaço aéreo é aquele espaço que compreende a extensão acima do território nacional. Aqui a gente inclui o mar territorial e se limita à atmosfera. E mar territorial, né? Mar territorial seria o que determina o espaço marítimo brasileiro de até 12 milhas náuticas. Aqui deve, nesse caso aqui, aplicar a lei penal brasileira, nesse espaço do mar territorial, né? A faixa litorânea até 12 milhas náuticas. Outro ponto importante também é determinar os territórios por equiparação. A gente tem dois tipos aqui que a gente tem que ver. Territórios por equiparação. Ele pode ser o interior de embarcações ou aeronaves brasileiras públicas, ou as privadas, que tiverem a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas estejam. Isso aí é um território por equiparação. O outro seria o interior de embarcações ou aeronaves brasileiras privadas que estejam navegando em alto mar ou sobrevoando águas internacionais, áreas que não tenham jurisdição de qualquer outro estado estrangeiro. Beleza? Agora, no caso da extraterritorialidade condicionada, podemos considerar, gente, que incidiria a norma penal brasileira se o agente ingressasse no território nacional, bem como se o fato punível fosse compatível com o de outro país em que for praticado esse suposto crime, né? Também a gente leva em consideração o crime que esteja incluído nos casos em que a lei brasileira autoriza a extradição
e que o agente não tenha sido absolvido no estrangeiro ou que tenha cumprido a pena. Além disso, também, para fim de extraterritorialidade condicionada, né, a gente também considera se o agente foi perdoado no estrangeiro ou se foi extinta a sua punibilidade. Nesse caso aqui, a gente aplica a lei mais favorável. Vamos ver agora os princípios, né, que a gente até viu eles em parte aqui, mas agora vamos contextualizar legal, os princípios que regem a extraterritorialidade. O primeiro dele é o princípio da defesa ou da proteção, que consiste em proteger o bem jurídico nacional, né? E o outro é o princípio da justiça universal ou cosmopolita. Aqui a gente considera o bem jurídico de interesse internacional. Temos também o princípio da nacionalidade ou da personalidade. Aqui a gente verifica se o autor do crime ele é brasileiro e há interesse de punir pelo país em que ocorreu o crime, né? A gente tem que analisar isso. E o princípio da representação, da bandeira ou do pavilhão também. Esses dois termos também são aceitos. Caso não haja aqui, gente, qualquer outro critério, o que vale é o quê? O direito que referente à bandeira brasileira, beleza? Então esse é o princípio da representação. Outra análise importante aqui é a gente verificar a distinção entre extradição, expulsão e deportação, né? Bem, a extradição é um instrumento pelo qual, gente, há uma cooperação internacional para que se entregue uma pessoa que é acusada pela prática de um crime a um Estado estrangeiro, em que se tem aqui também, né, o interesse que se responda o processo criminal e o cumprimento da pena. O Estado tem que ter esse interesse, então ele vai reivindicar a transferência dessa pessoa investigada. Já na deportação, trata-se de uma saída compulsória do território nacional, em que o estrangeiro esteja em situação de irregularidade, seja por um ingresso sem visto, né, ou a expiração desse visto, ou no caso do Brasil, né, uma condição de turista que esteja exercendo uma atividade laboral. E remunerada, claro, né, não é só, se for só prestar gratuitamente, não teria problema. Agora, a expulsão, que é o terceiro caso aqui, ela ocorre quando o estrangeiro é considerado inconveniente ou nocivo aos interesses nacionais, incorrendo o quê? Na sua saída compulsória, da mesma forma que a deportação, né? A saída compulsória do território nacional. Bem, no que diz respeito à extraterritorialidade, a gente também tem que ver aqui a competência do Tribunal Penal Internacional, que é o que? Uma instituição permanente que possui uma jurisdição sobre todas as pessoas que cometem crime de maior gravidade e que tem um interesse internacional, ensejando aqui, gente, numa atividade complementar às justiças nacionais. Em relação à territorialidade, a gente pode verificar que a sua jurisdição ela não tem eficácia no que se refere às imunidades diplomáticas. Ou seja, aqui a gente trata de uma causa de exclusão de jurisdição, em que o agente diplomático ele não responde pelos crimes cometidos no Brasil, devendo o seu país de origem tomar medidas julgadas necessárias. Tais imunidades aqui, a gente só acrescentando, elas decorrem das convenções de Viena de 1961, beleza? Então, com esse último tópico aqui, a gente fecha essa aula de Direito Penal, parte geral, onde a gente estudou a aplicação da lei penal no espaço. Na próxima aula, iremos estudar a eficácia da lei estrangeira, beleza? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.